Sem picar? Tá. Ok. Vamos ouvindo, beleza. Então vamos relaxar mais uma vez, né? Agradecer a Jesus. Nesse momento, estamos aqui reunidos no nome dele. Vamos rezar o nosso Pai Nosso, depois uma Ave Maria. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O nosso cada dia nos dá hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixemos cair na tentação, mas livrai de todos os males. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Assim seja. Então tá. Você já consegue começar aí, André? Você está tentando colocar a apresentação? Eu até coloquei, vocês estão vendo? Sim, Sim. estão vendo. Então, beleza. Então, semana passada, né, a gente iniciou e a gente falou sobre a questão do desencarne. Vou fazer um resumo rapidão e aí a gente já passa para o item que a gente parou, né? É até uma frase que eu coloquei que eu acho interessante, que é de Sócrates, que ele fala: para se bem morrer, é preciso bem viver. Aí a gente vai ver os dois exemplos, né? O exemplo do Dimas, que ainda está passando pela questão do desencarne, né? Tá no plano espiritual, na casa transitória, no estado de semi-loucura, né? Vivendo um momento extremamente delicado e com muito, a gente, né, até falou que é como se ele tivesse algemas espiritual, né? Ele tem uma psicose mental, um estado, né, como eu disse, de semi-loucura, e apesar de ele ser uma pessoa extremamente bondosa, e que trabalhava, né, em prol do outro, ele, na verdade, se eximiu da responsabilidade com ele próprio, com a própria família, né? Ele não preparou a família para o seu desencarne, então todos ficaram extremamente angustiados, deprimidos, e eles não tinham nenhum preparo para lidar com a morte do Dimas. Isso fez com que o próprio Dimas não conseguisse se desligar, né? E ele viveu essa situação extremamente delicada e complicada, né, após o seu desencarne, mesmo com todos os méritos, com todo o auxílio espiritual que ele teve. Na verdade, né, o seu desencarne demorou 24 horas, foi, assim, um tempo extremamente rápido, né, mas, infelizmente, ele não preparou a família para essa separação. E isso criou, né, essas algemas espirituais, tanto nele como na esposa e nos próprios filhos, né? Os lamentos, os choros, o desespero da família o atingiam e ele não conseguia realmente se desligar. É como a gente disse, não que a gente não vá sofrer, não que a gente não vá sentir, é uma dor, né, que realmente dilacera a nossa alma, mas a gente não pode permitir que isso seja um sofrimento desesperador, né? A gente sabe que a morte é uma passagem, a saudade ela não vai deixar de existir, a gente vai sentir falta, mas a gente não pode, né, se prender dessa forma e não continuar, né, de alguma forma, o nosso processo encarnatório com essa prisão, que muitas vezes a gente, né, se atrela à pessoa de uma forma extremamente danosa, como foi o caso da família do Dimas, né? E aqui um ponto que é importante é como a gente ama a nossa família. O sentimento de posse, né? Ou seja, minha mãe, meu pai, meu filho, meu esposo, ou com sentimento de desprendimento, né? Ou seja, alguém que conviveu comigo, com quem eu criei laços extremamente fortes, mas que a gente precisa, né, entender que em algum momento a gente vai ter que se distanciar. E quando a gente também voltar para o plano espiritual, né, a gente
vai ter esse reencontro. Às vezes, de acordo com, né, dependendo da situação espiritual de quem vai antes de nós, pode ser que não seja tão rápido, mas a gente, né, tem a certeza de que isso vai acontecer. Ô, André, Oi? o Paulo levantou a mão aí. Quer falar, Paulo? Ah, tá, eu não ouço, eu não vejo, tá? Então pode abrir e falar, gente. Pode falar, Paulo. É, gente, eu estou ouvindo a André relatando aí, né? Mas eu sou muito franco com vocês, viu? Esse negócio é complicado. Na teoria, parece assim lógico, né? Tem coerência e deveria ser relativamente simples, mas não é, sabe? A Fernanda ficou internada e eu cheguei em casa, estava sozinho, né? Cuidando dos cachorros. E, assim, obviamente, a internação não existia um risco de óbito, né? Mas eu fiquei refletindo sobre o que a gente tinha estudado, né, até aqui e percebi que, assim, é uma situação muito difícil, viu? Se você realmente um parceiro seu de vida desencarnar. Eu senti uma reflexão nesse sentido aí, sabe? Então, que Deus e Jesus nos fortaleça para a gente ir minimizando isso, porque da minha parte aqui, eu sei que vai ser doloroso, vai ser um processo Da minha também. difícil. Assim, não sei, assim, né? O que vocês pensam, mas... Ô, Vicente, você não estava presente na outra semana? É porque ele ficou mais sentido, porque eu falei, se ele for primeiro, ele tem que mandar um marido novo para mim, entendeu? Olha lá, fazendo piada. Aí ele ficou meio assim, chateado, né? Mas já está tudo combinado, né? A gente tem vários maridos, várias esposas, tem problema, Mas, filha, não é deixa eu te isso? falar uma coisa. Você não brinca com isso, Primeiro não. vai dar muito trabalho para Não vocês. brinca com isso, não. Sabe por quê? Tudo por Porque terra. senão se você for primeiro, você vai ter que arrumar uma mulher para ele. Arruma uma bem boazinha. Mentirosa. Pelo menos que goste dos nossos cachorrinhos, né? Não muito bela. Meio sem dente, assim, umas coisas assim. Oh, mas isso aí é o seguinte. Para nós que somos espíritas, não é fácil. Agora, você imagina para quem não é espírita e para quem não tem um conhecimento das vidas sucessivas, de como funcionam as coisas, como que é o plano espiritual, entendeu? Então, assim, aí a pessoa acaba o quê? Acreditando em várias mentiras que foram trazidas, né, para nós, através das religiões, e a pessoa acaba o quê? Sofrendo, porque a morte passa a ser o final de tudo, e na realidade não é. Agora, nós sofremos em razão do nosso apego, porque nós nos apegamos aos bens materiais, às pessoas, aos filhos, esposa, esposo. Esse apego é que nós... Porque a gente precisa de entender o seguinte, o que é apego e o que é desleixo. Essa que é a diferença. Então, a gente precisa, sim, aprender a desapegar. Sabe por quê? Olha para você ver, o sofrimento nosso vai ser muito maior a gente sabendo de uma situação e não preparando para ela. Então, o sofrimento é muito maior. Agora, eu vou esperar acontecer para me preparar? Então, não justifica. Bom, esse é o meu pensamento. O Vicente, mas assim, é o que eu, né, quis colocar. A saudade, a tristeza, né, a angústia, a dor da ausência, isso é inevitável, né? Se a gente falar que não vai sentir, a gente é desumano. Falar com alguém que ele não pode sentir saudade, que ele não pode chorar, é a própria ciência, né? Os psicólogos e Não, mas eu não estou falando isso. Não, eu sei, eu estou só reforçando que a gente precisa viver o nosso luto. Sim, né? Mas a gente não pode se desesperar. O grande problema é que
99,9% de nós espíritas não nos preparamos durante a vida para a separação temporária. A gente, outro dia mesmo eu escutei isso do Ezequiel, ele fala que quase sempre só o vizinho, só na casa do vizinho que morrem as pessoas. Na nossa casa, não. Então, a gente precisa sim. É claro que a gente vai chorar, a gente vai sofrer, é natural, é um processo natural. Agora, o problema é quando nós passamos a desesperar. Outro dia eu escutei de uma mãe falando assim, se meu filho morrer por qualquer razão, eu morro junto com ele, eu me mato. Olha que situação. É bem complicado, né? Então, mas assim, olha, o Andréia está falando aí sobre o Dimas, né? Sobre, relembrando a passagem da vida do Dimas. Aí você vê, Dimas foi um trabalhador. Dimas era um trabalhador fiel, foi médium, que auxiliava no processo de tratamento das pessoas, igual acontece no Maria Francisca. E aí a gente para e pensa assim, não é que ele, porque muita gente pensa assim, não, ele participava de um monte de tarefas, mas ele não se preparou para o desencarne. É o que acontece aí, a Andréia vai falar sobre o assunto, que é o contrário do que o Fábio fez. É isso que a gente quer dizer. E na verdade, né, Vicente, eu até coloquei um item que eu acho importante, que, né, a gente teve uma pesquisa no ano passado, a população mundial espírita é somente 2%, né? E a gente, muitas vezes, acha que só nós espíritas temos conhecimento. Eu acho que isso é um grande engano, né? Como você disse, o próprio Ezequiel, uma vez, eu perguntei para ele por que o espírita não se baliza na ciência conforme Kardec nos orientou, somente preocupa e estuda as obras básicas e subsidiárias, não que não sejam importantes, mas a gente, né, não aproveita as informações que a ciência nos traz. Aí ele falou comigo que 90% dos espíritas não acreditavam nem em reencarnação, que a maioria dos espíritas tinham medo da morte. E aí eu fico pensando, Jesus, Deus, né, é muito justo e bondoso. Ele não iria dar um conhecimento que fosse privilegiar somente 2%. Eu sou de uma família católica, mas, assim, graças a Deus, a forma da minha família lidar com a perda é sempre muito leve, né? Mesmo não tendo conhecimento espírita, então eu acho que, na verdade, não tem a ver com a crença, tem a ver com a nossa essência mesmo, né? De a gente saber que a morte é inevitável, que a vida é finita, né? Que a gente está num lugar onde ninguém vai ser eterno e se preparar para a separação. Então, eu acho que independe da nossa religião, né? Eu acho que tem muito mais a ver com a fé mesmo que a gente tem, muitas vezes não só em Deus, eu até comentei, meu avô era ateu, mas ele talvez seja uma das pessoas mais cristãs que eu já conheci. E ele, né, quando ele ficou doente, 2 anos antes de falecer, que ele começou a ter menos dificuldade de se movimentar, ele tinha 94 anos, ele começou a ler, minha mãe levava muito livro espírita para ele começou a ler, e assim, eu não sei se isso de alguma forma o ajudou, mas eu acho que talvez ele tivesse mais preparo do que nós, porque ele sempre lidou com a família, né, a forma como ele tratava os filhos, apesar de não ser, né, de falar que era ateu, ele sempre se reunia, conversava, dava exemplos e, né, tinha um caráter e uma integridade, assim, que eram de tirar o chapéu. Então, assim, eu acho que muitas vezes, né, a gente não pode se limitar a achar que nós somos, né, privilegiados. Eu acho que a gente pode ter algumas informações, né, até a gente falou semana passada, se a doutrina, a informação, ela é libertadora. Ela tem o potencial de nos libertar, né, desde que a gente
saiba fazer bom uso da informação que a gente recebeu. No caso do Dimas, ele era estudioso, ele era um excelente cristão, fora de casa, com a família e com ele próprio, né? Infelizmente, ele teve esse equívoco que causou todo esse desconforto e essa situação complicada, né? Pós o desencarne. Ô, Andréia, a Ana quer falar também? É só porque vocês estão falando de uma coisa e o Ezequiel ele falou disso em uma das reuniões, há poucas reuniões atrás, que não é nem que a gente não se prepara para a morte, é que a gente não se prepara para a vida eterna. Né? Às vezes a gente pode até estar preparado para desencarnar nessa, mas a gente deixa de se preparar para o todo. Né? Tanto é que ele até nos fez a pergunta lá na reunião. Quem é que estava preparado para a vida eterna? Quem estava se preparando para isso? Né? Então, acho que Dimas não era nem que ele não se preparou para essa, né? O trabalho dele foi pensando nessa e não no resto. E tem uma frase, né, que eles falam no livro, que é saúde é um tesouro que Deus nos empresta, né? Ou seja, a gente precisa fazer o bom uso, né, desse tesouro que a gente recebe. Muitas vezes a gente age de forma negligente, inconsequente, né? E o Dimas, infelizmente, ele teve também em relação à própria saúde física, né? Ele teve um certo descuido por achar que o trabalho era o mais importante, não que não seja, né? Ele se descuidou também da sua saúde física. Então, a gente tem que tomar muito cuidado para não cair nessa teia, né? De querer fazer demais para o outro e se esquecer, não é egoísmo, é amor próprio e, na verdade, é necessidade mesmo, né? Da gente se auto-aceitar, se auto-perdoar, né? E trabalhar mesmo para que a gente consiga, né, essa evolução. E a gente vai ver, no caso do Dimas, né, do Fábio, que também foi um trabalhador espírita, mas que ele já teve um outro tipo de comportamento, tanto com ele próprio quanto com a própria família. Ele era uma pessoa extremamente frágil, né? Pode falar. Qual ouvido? Foi? Não. Eu não estou ouvindo. Vocês não estão falando conosco, não, né? Porque está dando interferência. Não. É porque está dando interferência aqui no microfone de alguém. Então, a gente vai ver no exemplo do Fábio, que é justamente o oposto, né? Ele era uma pessoa extremamente humilde, financeiramente falando, frágil, a saúde dele extremamente fragilizada, ele nasceu com um problema muito grave no pulmão, e até o pai dele vai falar que, na verdade, ele era um senhor de escravos, né? Que tratava os escravos de uma forma muito desumana. Eles viviam lá na senzala sem ventilação, então, assim, todos tinham muito problema de saúde em função disso, e aí ele veio com essa enfermidade, justamente, né? Imagino que seja algo que ele solicitou para resgatar e reparar o que ele fez, né? Só que ele, na verdade, ele não se limitou por isso, né? Ele não se acovardou, pelo contrário. Isso jamais o impediu de trabalhar, né? Apesar disso tudo, ele morreu extremamente jovem, mas ele teve um cuidado muito grande com ele e com a própria família, como a gente vai ver à frente, né? E o lar dele, apesar de modesto, né, como a gente viu, ele era rodeado de flores, tinha muita luz e muita harmonia. E aí eles falam que outras casas no entorno eram mais luxuosas, né? Porém, não tinham essa luz. Eu André, acho... Oi? desculpa interromper de novo, é que o Paulo levantou a mão aqui, só para não perder. Abra o volume, tá, gente? Fala porque eu não vejo, por favor. Eu vou controlando aqui. Não, é uma dúvida aqui, porque a André comentou que ele veio com problema de saúde na área respiratória em função do dano que ele causou aos escravos, né?
mas ela comentou aí como opção e pediu para vir assim, e a gente normalmente estuda de que aquela situação que você foi contra a lei, ela lesou o seu perispírito, então na hora da formação do corpo físico, automaticamente ele moldou o corpo físico com aquela deformidade, não é isso? Na verdade, até pode ser que ele pediu, né? Não, aqui não fala se foi uma decisão pessoal ou se foi realmente uma situação definida, né, pela própria espiritualidade que o auxiliava. Mas pode ser as duas situações, né? Pode ser essa questão, embora a gente saiba, né, que se aqueles a quem ele lesou não se sentiram lesados e se o perdoou, pode ser que ele não precisasse, né? Pelo menos assim, é o que eu entendo, e que eu já li também, que não quer dizer que seja uma fatalidade, né? Ou seja, eu posso, aquela velha questão, né? O amor cobre uma multidão de pecados, ou seja, pode ser que muitas vezes, né, seja compulsório, ou seja, a gente não tem a capacidade de escolha. Mas aqui não deixa claro qual foi essa, né, situação. Eu, pelo menos, não consegui ver se foi realmente uma escolha pessoal ou se foi realmente algo como você falou, né? Pela própria situação. Mas é para a gente debater as possibilidades mesmo. Se alguém mais quiser falar, tiver mais alguma informação a acrescentar. Eu entendo o seguinte, dentro de tudo que a gente tem estudado, nenhum de nós foge à lei de causa e efeito. Tá? É o famoso julgar a poeira contra o vento. Então, se toda ação traz consigo uma reação, todas as nossas atitudes, de uma maneira ou de outra, vão ficar gravadas em nossa memória perene, né? Além do que, a atitude, porque o que a gente tem aprendido é o seguinte: por que uma criança nasceu cega? Não quer dizer que isso é opção dela de nascer cega. Ela pode até pedir, mas isso dificultaria, por exemplo, ela é um espírito missionário e pede para vir cega. Isso é complicado, porque até para cumprir a missão dele, ele precisa dessas ferramentas, né? Agora, se ele lesou alguém, não tenha dúvida que o fato dele lesar alguém, ele lesa a si próprio. Por quê? Porque todas as vezes que nós cometemos um crime, a gente comete um crime contra a lei de Deus. E pelo fato de cometer o crime contra a lei de Deus, nós teremos que reparar o crime, entendendo o seguinte: não é porque eu dei um tiro em alguém que eu tenho que tomar um tiro, não funciona assim não. Recentemente a gente até, quando a gente está estudando aí, a história é o inverso que a humanidade, a gente é vingativo. Na lei divina o que existe é justiça. Então, por exemplo, aqui na Terra, alguém comete um crime, você vai, não, isso aí tem que te pendurar, ele tem que matar também e tal. Isso é vingança, não é justiça. Então, na lei divina é o contrário. Então, quando a gente vê Jesus falando, ele fala assim, não, eu estou aqui para os doentes, porque os doentes é que precisam de médicos. Mas o fato de eu lesar a lei, né, e quando Jesus fala, André, que o amor cobre a multidão de pecados, ele não está falando que elimina, ele está falando que cobre. E cobrir é dar tempo para a gente refletir, para a gente repensar as nossas atitudes. É por isso que nas reencarnações, nós reencontramos com os nossos adversários. E quando eu digo adversários aqui, talvez o maior de todos seja eu mesmo, mas eu tenho que reencontrar, normalmente eu reencontro com aqueles a quem eu lesei, se necessário for. Você citou um negócio aí, se a pessoa me perdoou, tudo bem, beleza, está perdoado, acabou, a vida continua, ele vai caminhar. Mas a questão não é só ele perdoar, eu também preciso me perdoar, porque o fato de eu matar alguém aqui na Terra, ficar 30 anos preso e depois eu ficar liberto, eu paguei com a justiça o tempo de prisão que eu precisava. Mas a humanidade aqui terrena não vai esquecer que eu cometi um crime. A mãe não vai esquecer que eu matei o filho dela. Olha que interessante. Isso é uma questão, inclusive, a gente precisa de refletir muito sobre ela. E nas questões espirituais não é diferente.
Você fala, por exemplo, de matar e a gente pensa só em tirar a vida. Não. Eu posso matar a oportunidade do outro. Eu posso matar, né, o crescimento do outro. Então, assim, existe várias vezes de se matar. Então, a gente precisa de refletir sobre isso. Então, quando eu leso a lei, eu marco isso na minha condição espiritual. Ou seja, nos meus corpos espirituais. Em especial pelo Espírito. Pelo menos é o que eu tenho aprendido. Não, com certeza. E essa questão do perdoar, como é que você definiria o que é perdão, né? No caso Jesus disse que perdoar é esquecer a ofensa. Agora, olha que interessante. Muitas vezes nós falamos eu te perdoo. Aqui, olha, os casais mesmo, as pessoas que são casadas, às vezes você comete ali uma gafezinha e tal, ó, você desculpa e tal, não, eu te perdoo. A próxima briga que tiver, a companheira ou o companheiro vai lembrar daquilo. Então, ela não perdoou. Que diabo de perdão é esse que você todas as vezes que você precisa de ser advogado em causa própria, você usa o que aconteceu, então você não perdoou. Se você está trazendo aquilo à tona, então não houve perdão. Então, perdoar é esquecer a ofensa. E quase sempre nós não esquecemos as ofensas. Eu até que eu achei interessante que o esquecimento não é você abandonar e fingir que aquilo nunca aconteceu, né? Mas é você entender a situação, entender o seu erro, aprender com a situação, porque aí você verdadeiramente segue em frente, né? Você não está só deixando de lado. Sim, isso mesmo. Eu me lembro de uma história, não sei se é do livro Libertação, que é justamente de um assassino que, no plano espiritual, né, ele realmente se arrependeu e foi extremamente... Na verdade, eu acho que até antes dele desencarnar, ele já tinha plano terrestre, né, quando encarnado ele já tinha se arrependido, e quando ele desencarna, né, eu me lembro que ele pediu para vir sem um braço, porque ele falava que ele tinha muito medo, ele queria ver sem os dois braços, que ele tinha muito medo, né, de cair novamente em tentação, entre aspas, né, e agir novamente como ele agiu. E eu me lembro que o que eles disseram, eu não tenho muita certeza do livro, vou tentar encontrar, é que o mentor dele falou, não, mas você se arrependeu, e as pessoas que você lesou também estão seguindo a vida delas sem colocar esse peso em você. Mas ele insistiu. E aí, o que é que o mentor falou com ele? Olha, você vai encarnar com os dois braços. E você vai ter a oportunidade de utilizá-lo de forma positiva, né? Se você, de alguma forma, agir, né? Novamente cair e agir no mal, aí a gente realmente vai fazer com que você perca pelo menos um dos braços. E, na verdade, ele veio como carpinteiro e ele usava, né, do seu serviço para fazer muitas coisas, para fazer brinquedos para crianças carentes, móveis para asilos e outras, né, casas de assistência. E aí, o que eles falam é que ele se sentia, de alguma forma, necessidade, e que aí ele perdeu um dedinho, um dedinho que não atrapalhava, ele ia continuar a trabalhar no bem. Eu me lembro dessa história, e eu tenho uma visão, assim, de Deus, assim, claro que a gente sabe, né, que a lei da ação e reação, ela é física, mas o que eu acho que quando eu falo que o amor cobre uma A lei de multidão... reação, André, a lei de ação e reação é espiritual, porque quem sente é o espírito. Ela manifesta no físico. Sim. Ela manifesta, mas a questão é toda espiritual. Entendeu? Sim, mas assim, eu respeito e entendo e concordo, porém, eu não acho que a fatalidade seja algo fadado a sempre acontecer dessa forma, né? Porque tudo é uma questão de consciência, né, André? Então é o seguinte, por exemplo, é igual eu falei, ninguém vem aqui porque deu um tiro em alguém, a pessoa não vem aqui para tomar um tiro, não é isso não. Porque aí vira fatalidade, aí vai virar uma coisa que na realidade na lei divina não acontece. Se eu matei alguém por um tiro, eu tenho que morrer por um tiro, não tem isso não.
se alguém fala isso, ele está invertendo a própria verdade. Não funciona assim. O que acontece é uma questão mais íntima de cada um. O problema não está com o outro, o problema está comigo. É como que eu penso, é como que eu ajo, tá certo? Uhum. Então, é a mesma coisa. Alguém pode te perdoar. Você acabou de citar aí o caso. Mas ele ainda não havia se perdoado. Tanto é que ele pediu para vir sem um braço. Por quê? Porque ele tinha dúvidas. Essa questão mental, essa questão da nossa mente, isso é bem complexo. Então, assim, eu não vou aqui, como diz, polemizar uma situação, mas é claro e evidente que eu posso sim pedir no mundo espiritual. Eu não sei se você está lembrado do caso da moça, o espírito tinha cometido alguns crimes na Terra, então ela vai reencarnar com a prova da beleza. Era uma prova, está, né, André Luiz? E aí, na hora que ela viu o projeto dela, que ela viu que o corpo dela seria bonito demais, ela falou, vou falir. Eu vou falir, porque a minha beleza eu vou levar ela para a sensualidade. E o que vai acontecer? Eu não vou dar conta. Aí o que ela pediu? Que eles pudessem, na formação do corpo dela, que ela pudesse ter um pequeno defeito na perna, e que uma perna ficaria, acho que 1 ou 2 centímetros menor do que a outra. Então, ela ia dar uma mancadinha. Então, ela não podia ir numa passarela para poder desfilar. Então, olha que interessante. Ela pediu e foi atendida, mas era o contrário, era a inversão. Por quê? Porque ela sabia que ela não dava conta. Então, é a mesma coisa do que você contou. O camarada, ele veio, ele foi perdoado, mas intimamente ele tinha dúvidas se ele conseguiria manter o propósito dele. Então, ele pede para perder o braço. Tá, ele exerceu bem a missão, mas de todo jeito ele acabou ainda perdendo um membro do corpo. Mas em razão do bem que ele se fez. Porque para Deus o que interessa é o bem que nós fazemos e não o crime que nós cometemos. Mas no livro fala que a decisão dele perder o dedo era dele, né? Ou seja, é o que você falou, mas ele podia se perdoar, e ele, né, pelo menos assim, é a forma como eu consigo ver, e ele não precisaria perder diante das atitudes que ele tomou, né? Ou seja, porque eu não acho que Deus seja punitivo, né? Eu acho que ele nos mostra através, né, das nossas atitudes e das nossas, né, falhas, como a gente consegue crescer. Mas eu não acho que esse crescimento seja sempre de forma punitiva, né? Mas, assim, eu concordo que a gente realmente, né, tem certas situações que a gente precisa realmente, né, da reparação. A punição não é por parte de Deus. Deus não pune ninguém, não. Sim. Tá? Deus não pune ninguém. Deus não julga ninguém. Deus não absolve ninguém. O problema é que nas nossas religiões terrenas, nós criamos um Deus humano, né? As religiões criaram isso. Um Deus humanizado que ferra com um e absorve o outro. Está parecendo nossa política. Mas, na realidade, o que acontece? É por isso que a gente tem que sempre citar a lei de causa e efeito. Se a gente pegar o Evangelho, você vai lá e fala assim, Jesus diz assim, aquele que muito tem, mais lhe será dado. Aquele que nada tem, ainda lhe será tirado. Pô, a primeira vez que eu li isso, eu falei assim, pô, Jesus pisou na bola. Jesus pisou na bola, porque o cara não tem nada e ainda vai tirar dele. Isso é uma falta de caridade danada. Olha para você ver, isso está no Evangelho de Jesus. Mas, quando você estuda e que você amplia seus horizontes, aquele que nada tem é aquele que não se esforçou, aquele que não trabalhou. E eu estou falando no sentido geral. Não é de acumular bens na terra, não. É de acumular os bens que ninguém pode roubar dele. Porque, na realidade, se o próprio Livro dos Espíritos fala de intelectualização de matéria, agora, se está falando da intelectualização da matéria, imagina a intelectualização nossa. E nós temos que nos esforçar, sim, porque senão não faria nenhum sentido nós irmos para a escola terra. Então,
a questão aí eu sempre deixo isso claro. Deus não tem que nos julgar. Sabe por quê? Porque a lei dele está impressa em nossa consciência. E é essa lei que eu mesmo é que vou fazer. O que é consciência? É um conjunto de virtudes que faz parte de nós. Ela está impressa em nós. Então, qualquer atitude que eu tenho, boa ou ruim, é eu que vou fazer isso. Eu mesmo vou me julgar. Agora, existe sim no plano espiritual, a intercessão espiritual, onde muitas vezes eles veem que nós não temos capacidade de quitar com a nossa consciência, então eles amenizam a situação para a gente não vir a falir. É outra coisa, tá certo? Isso aí é um auxílio que o plano espiritual, eles têm autorização para fazer isso. Então, por exemplo, eu estou ferrado. Eu cometi um monte de problema na Terra. Estou ferrado. Mas aí, mas eu também fiz o bem. Chego no plano espiritual, parto lá para uma colônia, vou trabalhar, melhorei minhas condições. Vamos lembrar aí da reencarnação do Sigismundo. Sigismundo, quando veio reencarnar, ele veio chorando, gritando, morrendo de medo. Por quê? Porque ele sabia o que ele ia enfrentar. E olha que ele tinha uma ficha de trabalho maravilhosa. Então, assim, é por isso, sabe, André, que eu vejo, dentro do que eu estou estudando, que há poucos dias mesmo a gente teve uma polêmica aqui, que demorou aí umas 4 semanas aí, sobre essa questão da ideia que a gente tem da proteção de Deus para conosco, e a gente esquece que existe proteção e protecionismo. Então, quando você fala de protecionismo, nós estamos falando de homens, né? E quando a gente fala de misericórdia, então a gente também interpreta completamente errada a visão de misericórdia. Então, assim, eu prefiro ainda ficar com a ideia da lei de causa e efeito, né? E que com a ideia do que a gente está estudando aí em André Luiz, de poder eu reparar com o trabalho. Eu vim para a Terra, eu cometi um crime, eu não vim para morrer de tiro, não. Eu vim aqui para trabalhar. Eu vim aqui para lutar. Então, assim, por isso que eu cito sempre o livro Voltei. O Frederico Figner, né, nesse livro, ele deixa claro: o importante para o espírito é o bem que se faz, e não o crime que ele cometeu. Tá certo? Então, eu acho que é por aí, o caminho é por aí. Desculpa, eu estou falando demais, eu fiquei 2 semanas sem vir aqui, e estou tomando tempo seu. Desculpa aí. Não, mas é justamente isso que eu também penso, né? Porém, eu não acho, igual eu comentei, né, que a fatalidade seja uma regra. Eu acho que a gente pode, muitas vezes, né, de acordo com as nossas atitudes, fazer de uma forma mais leve. É só essa percepção que muitas vezes eu tenho, e a gente sabe, né, que o caso do Fábio, ele veio realmente como para reparar, né, as falhas que ele cometeu. Não se sabe o porquê que foi dessa forma, como eu comentei, mas a gente sabe também que muitas pessoas vêm em situação, né, de corpos atrofiados ou com problemas, mas que também pode ser uma missão, né? Então, assim... Oi? Eu acho que o Paulo levantou a mão aí. Pode falar. Não é porque eu lembrei de uma fala do Ezequiel que não há perda para o espírito, né? E se a gente pensar realmente no que ele disse, que a matéria é o instrumento da imortalidade, né? Que o espírito evolui através da matéria, então a perda realmente, porque nada é nosso mesmo, tudo é do Pai, então não há perda para o espírito. Com relação à questão da misericórdia e da lei de causa e efeito, assim, todos nós, pelo menos eu e a Fernanda, somos oriundos de outro credo, né? Então, nos outros credos, essa questão de causa e efeito, céu e inferno, isso para nós sempre ficou em plano secundário. Na verdade, o nosso foco é todo material, a gente nem avalia isso aí, né?
a não ser em circunstâncias de dor e sofrimento, né, que a gente não é fiel no muito, a gente só procura realmente Deus no pouco, e tem que tomar cuidado realmente, porque a gente sempre está procurando atenuante, né? Nos outros credos tem atenuante, né? De diversas formas. E quando a gente chega no Espiritismo, a gente também chega muito pensando na misericórdia, justamente no sentido daquele que a gente precisa, né? E não de como realmente é. Então, eu creio que a misericórdia divina é a reencarnação, é uma nova oportunidade, né? E com relação à lei de causa e efeito, a gente vê ela o tempo todo acontecendo, não só na televisão, mas na rua. É só ter olhos de ver. Você vê pessoas em extrema dificuldade, penúria, nos sinais, na rua, na televisão, as guerras, né? Tudo que a gente vê aí está diretamente relacionado com a lei de causa e efeito e é a misericórdia divina, né? Então, é ter uma consciência maior sobre isso, justamente para ter mais responsabilidade com o que pensa, com o que fala, com o que faz, com o que sente, como reage e age, né? É muito sério isso aí para mim. Eu concordo plenamente. Eu só acho que Ana muitas vezes, levantou a mão também, André, desculpa te interromper, só para aproveitar o embalo e depois claro, você pode... É porque eu estou pensando nisso aqui que vocês estão falando, de que muitas vezes a gente entende como a punição de Deus, na verdade, quem escolhe a forma das nossas provações somos nós. Né? Porque a gente, eu entendo que por a gente ter a lei impressa em nós, né? Se somos filhos de Deus, a gente tem as leis dele impressas em nós. Então, nós sentimos aquele débito, né? Por mais que o outro nos perdoe, eu estou em desequilíbrio com a lei, então eu tenho aquela necessidade em mim, mesmo que eu não saiba explicar, de reparar. E eu entendo o que a gente entende por misericórdia de Deus é que isso que a gente está falando, que eu concordo, que a gente vem para trabalhar, a gente não vem para sofrer, para passar de novo por aquilo que a gente fez. A gente vem para trabalhar e reparar e equilibrar a lei que a gente, né, desequilibrou ali em nós. Mas se ali eu estou ali trabalhando, estou renovando as minhas atitudes, estou sendo uma outra pessoa de acordo com a lei, eu não preciso passar por aquela aprovação. Mas é o que a gente já vem falando há várias reuniões, né? O espinho na carne, ele vai precisar continuar existindo de alguma forma, porque é o que nos mantém no caminho certo. Então, por vezes, a gente vai precisar, sim, perder ali o dedo mindinho, mesmo trabalhando arduamente, porque é isso que vai nos manter firme, né? Que se tirar isso, a gente volta a errar. Mas quem escolhe o teor da aprovação somos nós, no final, né? Não é Deus, não é a lei, somos nós. eu só acho que a gente tem que tomar um certo cuidado, porque muitas vezes a gente se exime da nossa responsabilidade. Ah, não, isso é lei de causa e efeito, é um karma coletivo, e aí eu fecho os meus olhos, eu, né, não realmente não me sinto responsável pela situação que a gente vê, né, no mundo, no planeta. Então, assim, eu acho que a gente tem que tomar só esse cuidado, porque eu acho que temos uma responsabilidade muito grande. Independente de qualquer coisa, eu não posso achar que tudo é realmente algo que tenha que acontecer e que a mim nada cabe fazer. Eu acho que a gente precisa rever essas nossas. Eu acho que é uma forma da gente se omitir, né? E de não se sentir responsável e de fazer algo para que a situação em que a gente viva consiga ser alterada, né? A mesma coisa, tem muitos animais sendo mortos, então, não, isso aí teria que ser assim, é dessa forma mesmo, então eu vou fechar os meus olhos, não tem o que eu possa fazer, né? A gente está vendo uma situação terrível na Palestina, e aí muitos de nós, isso aí é um karma coletivo, eu não vou, né, me indignar, eu vou achar que aquilo ali tem que ser dessa forma. Então, assim, eu acho que a gente só tem que tomar esse cuidado para que a gente não, né, assuma para nós
é uma situação de, eu acho que é falta de comprometimento. Eu acho que se a gente está, né, no planeta, a gente tem responsabilidade sobre tudo que acontece, né? A gente precisa tentar, de alguma forma, fazer algo que seja mostrar o que está acontecendo para muita gente que ainda não sabe, né? Tentar, talvez, fazer chegar numa autoridade. Até o Dimas, ele comenta, né, que num dos capítulos, que ele presenciou um assassinato e que ele simplesmente, né, se omitiu. Ou seja, para mim, né, aquilo, eu acho que foi uma grande falha, porque ele tinha uma responsabilidade de passar, né, para a justiça, para quem quer que seja, para que aquilo ali fosse solucionado. Então, é isso que eu quis dizer, né? Eu acho que a gente tem que tomar muito cuidado para que a gente não se omita com essa, eu acho que é desculpa, né, de que é assim e não me cabe fazer nada. Eu acho que isso é um, pode nos levar a um abismo muito, muito profundo, como, né, humanidade, como seres humanos, né, que eu acho que a gente está aqui para, de alguma forma, tentar auxiliar, né, seja da forma como a gente conseguir. Mais alguém quer falar? Por enquanto não tem E aí, nenhuma levantada, André. Pode continuar aí. beleza. E até a gente falou, né, sobre a questão do céu e inferno, mostra justamente isso, né? O Dimas, ele criou o seu inferno mental. E já o Fábio, né, ele teve a capacidade de criar o seu céu, né, mental, pelas suas atitudes, pelos seus pensamentos, pela forma como ele agiu com a própria família, como ele conduziu toda a sua vida, apesar de todas as dificuldades que ele tinha, né? Ou seja, ele podia ter, na verdade, simplesmente usado isso como uma desculpa. Não, mas eu sou doente, eu sou imperfeito, eu não tenho capacidade, né? Vou ficar mais quieto. Mas não, ele fez tanto fora da sua casa como dentro da sua casa, ou seja, ele aproveitou realmente a oportunidade, né? É isso que eu acho que a gente tem que tomar cuidado para que a gente não perca as oportunidades que a vida muitas vezes nos traz, né? E aí, só a questão do desencarne mesmo, a gente vai ver, né, que ele teve um auxílio, foi 1 hora, o desencarne, né, a espiritualidade intuiu a família, o próprio Fábio, né, para pedir que a esposa desse um banho, o pai que estava auxiliando no processo, né, o pai de Fábio deu passes e fez com que as toxinas, né, espirituais e até físicas também que estavam no seu corpo viessem para a epiderme para que a água pudesse eliminar. E aí a gente, na verdade, tinha parado justamente aqui, né, sobre a questão do poder da água. Ou seja, ela é muito mais do que algo que nos possibilita uma limpeza física, mas a gente sabe, né, todas as possibilidades, a magnetização da água, a própria questão, né, da água fluidificada. E aí a gente não pode se esquecer que nós, como seres humanos, né, somos formados de 70% de água. E tem aquele experimento, né, com o cientista japonês, que ele fotografou as moléculas de água sob influência de vários tipos de emoção. Amor, ódio, né? Ele levou algumas moléculas de água para cultos, cultos, né, religiosos. Ele, em algumas situações, ele escreveu, né, a palavra e pregou naquele vasilhame que estava com a água e colocou para congelar. E aí, aqui nessa imagem, a gente consegue ver, né, o quanto as nossas emoções influenciam, ou seja, que é uma molécula de água que foi congelada, nós, né, somos 70% de água. Então, quanto às nossas emoções, as nossas palavras, a forma como a gente conduz,
tem uma influência muito grande até na nossa saúde física, né, e espiritual, porque a gente tem a capacidade tanto de nos adoecer quanto de nos curar, né? E o cuidado que a gente precisa ter com as palavras, com a forma como a gente muitas vezes coloca essas palavras, né? Seja para nós mesmos ou até para quem divide a vida conosco, né? A forma de colocar muitas vezes algumas questões pode anular uma pessoa, né? Então, assim, a nossa responsabilidade precisa ser muito grande, né? Que a gente tem esse poder, né, de influenciar através das nossas emoções e da forma como a gente conduz as nossas relações, a nossa saúde, e muitas vezes o outro que está fragilizado, né, ele não consegue blindar essa energia, e a gente também causa um problema que pode ser muito sério, né, para aquele que está caminhando conosco. E que é só para a gente ver, né, a, as moléculas de água, os cristais de água congelados, né, uma sinfonia de Mozart, a música Imagine, né, amor, a paz, obrigado, e aí depois tem Eu Vou Matá-lo, uma, e aí mostra a água de uma represa no Japão, antes da prece, né, essa água estava turva e suja, e depois da prece. Então, assim, acho que mostra capacidade, né, que nós realmente temos de alterar as nossas próprias, a nossa própria saúde, né, a nossa própria emoção consegue muitas vezes nos levantar ou nos destruir, né? Então, assim, é só para a gente realmente ter esse cuidado. E a própria água fluidificada, né, que tem um poder, como a gente sabe, muito, muito grande, e aqui o que eles falam é que nós temos a capacidade, né, de fluidificar, e nós mesmos podemos enviar os fluidos de luz para a água que a gente vai consumir, para a água da nossa família, né, ou seja, é claro que a gente sabe de toda a proteção que envolve uma reunião no centro, mas a gente não precisa estar no centro para poder, né, fazer isso, a gente pode fazer na nossa própria casa, através de uma prece, de bons pensamentos, né, e, na verdade, a gente muitas vezes usa as mãos muito mais porque ainda é uma necessidade humana, mas a gente sabe que nem precisaria, né, que isso são ondas mentais que a gente consegue fazer isso só com o pensamento, mas nem sempre a gente vai ter essa capacidade. Muitas vezes a gente se sente, né, com essa necessidade de utilizar desse mecanismo, né, para que a gente realmente se sinta auxiliado, muito mais uma necessidade nossa do que uma necessidade real, né? E então a gente vai ver que o Fábio, né, ele teve todo esse auxílio e alguém falou alguma coisa? Não, André, não. E ele sabia que o seu desencarne estava próximo, né? E ele agiu de uma forma muito serena, ou seja, ele acalmou, ele, né, auxiliou a família, a esposa, os próprios filhos, né? Ele mostrou que realmente a forma como ele conduziu a sua vida, né, com a própria família, foi primordial para que esse momento acontecesse com tamanha serenidade, né? Como a gente viu, o Dimas teve esse mesmo auxílio, porém o processo foi extremamente tortuoso, né, pelas próprias emoções desencontradas da família e do próprio Dimas, né? E aí ele pede, né, para fazer o culto no lar, e que nos mostra é que realmente os momentos finais, muitas vezes, que a gente tem com o ente querido, podem ter um poder muito grande, né? Tanto para quem está se despedindo, quanto para quem está
o que vai continuar, né, no processo encarnatório. Então, assim, a gente tem que tomar muito cuidado com a forma como a gente vai realmente lidar com essa situação para não deixar a pessoa desesperada, né? Infelizmente, muitos de nós, quando acontece uma situação mais delicada de saúde, né, a gente perde o controle, a gente se desespera, a gente entra em, né, em uma sintonia de muito baixa e muitas vezes a gente prejudica, né, a pessoa que está no processo. Então, assim, é para a gente também tomar um cuidado em qualquer situação difícil, né, que a gente sinta que pode ser os momentos finais de alguém que está conosco, para que a gente tente, por mais que seja difícil, né, se equilibrar, fazer realmente uma prece, confiar no auxílio da espiritualidade, né, para que a gente consiga auxiliar dessa forma a pessoa que está partindo e a própria espiritualidade que muitas vezes pode estar, né, auxiliando. E a gente sabe que mesmo, né? Oi, Desculpa interromper de novo. O Paulo levantou a mão. pode falar. E agora foi eu. Eu só queria tirar uma dúvida, não sei quem pode nos responder, um pouquinho antes, né, desse banho, essa melhora fictícia, né, como foi feita com o Dimas, tem a melhora fictícia antes, né, do desenlace, né, do desencarne ser todo processado, né? Ele cita que ao anoitecer, o Fábio olhou pela janela e comentou com a esposa, né? Que ergueu os olhos tristes, e ele falou que era interessante verificar como a aflição se agrava à noite. Aí eu queria saber se tem alguma explicação, né, espiritual para que isso ocorra ou científica, né, alguma coisa, porque a gente observa em nós mesmos, né, que às vezes à noite, quando a gente está doente, quando a gente está, né, à noite nos parece mais difícil, e aqui ele fala isso claramente, né? É interessante verificar como a aflição se agrava à noite. A gente ficou meio sem entender isso. Eu vou falar o que eu acho, tá? Se alguém quiser acrescentar. Eu acho que pela própria situação da escuridão, né? Eu acho que à noite a gente sempre... Eu acho que a noite em si, ela pode trazer um certo temor, né? Eu imagino que possa ser algo nesse sentido, naturalmente, ou seja, a gente anda numa cidade durante o dia com muito mais desenvoltura, com muito mais tranquilidade do que à noite, né? Eu acho que a noite, ela é como se fosse algo que nos remetesse a situações possíveis de acontecer que não sejam tão positivas, mas é só uma percepção, né? Não sei se seria algo nesse sentido. Alguém quer acrescentar ou tem algum entendimento, né, que possa nos auxiliar? Não sei. Diz a espiritualidade que isso acontece em razão da ausência dos raios solares durante o dia, porque o Sol, os nossos corpos precisam dos raios solares para a sua sobrevivência e para a sua manutenção. Então, a ausência dos raios solares à noite, ele causa, sim, uma certa tristeza, um saudosismo, e, inclusive, você pode observar que as crianças, por exemplo, quando elas ficam enfermas, nós também, à noite é sempre tudo mais difícil, mas já em razão da ausência dos raios solares. Pelo menos foi o que eu vi em André Luiz. Ah, ótimo. Eu não tinha essa informação, excelente. Eu sempre associei com a questão da própria, né, da própria noite, que já nos causa um pouco de desconforto muitas vezes. Então, a questão da própria ausência, né, do sol. Então, eu acho que talvez até esse temor e essa desconfiança que a gente tem em se movimentar à noite também possa ser algo nesse sentido, mas eu acho que talvez, né, possa ser as duas situações, ou seja, que a gente sabe que é engraçado, né, como o Vicente falou, as crianças, eu me lembro quando a gente é criança, como a gente tem medo da noite, né,
muitas vezes a gente não quer dormir sem acender a luz. Tem crianças que não dormem com a luz apagada. Então, eu fico pensando se isso, né, também não traz uma certa, né, um aspecto mais sombrio também, né? Porque a gente vê que eu conheço pessoas adultas que não dormem com luz apagada, sentem medo, né? Então, talvez a própria ausência do sol potencializa esse temor, né? Não sei se faz algum sentido também. Então, a gente, né, tá nos momentos finais, né, do desencarne do Fábio, né? Ele faz o culto no lar, né? Ele pede o filho para fazer uma prece, e é interessante, né? Que é uma criança extremamente nova, ela tem somente 6 anos, né? E a gente mostra como ela tem um nível, eu acho que de evolução ou de preparo realmente para lidar com essas situações da perda, né? Porque a prece, eu vou tentar alocar, tá, a prece que ele fala é justamente, eu vou ler aqui, porque eu acho que é muito interessante e mostra um nível realmente, como eu disse, de preparo dessa criança, porque ele, não estou achando aqui, mas ele fala, né, ele pede a Deus para cuidar do pai, e que, se possível, né, que a saúde do seu pai seja restituída. Mas aí ele fala que, se não for possível e que, se não for realmente como deva ser, que ele coloca nas mãos de Deus, né? Que ele aceita a forma como as coisas forem conduzidas. Então, assim, acho que uma criança de 6 anos, né? Que tem essa percepção e que tem essa maturidade espiritual para fazer uma prece dessa, é claro que pode ser algo, né, remanescente de uma outra vida, mas também com o preparo que ela, né, que ela recebeu da família e do próprio Pai. Eu achei aqui, ele fala: poderoso Pai dos céus, abençoa-nos concedendo-nos a força precisa para a execução de tua lei, trazida ao mundo com o evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Faze-nos melhores no dia de hoje, para que possamos encontrar-te amanhã. Se permites, ó meu Deus, nós te pedimos a saúde do papai, de acordo com a tua soberana vontade, que assim seja. Então, assim, imagina uma prece dessa, sair de uma criança tão nova, né? Eu acho que é algo que não é muito usual, né? E aí o Fábio fica muito emocionado, e ele, apesar de estar com a doença que é contagiosa, ele pede à esposa para trazer um lenço, né? E para que ele consiga dar um beijo nas crianças. E aí ele usa, né? Põe um lenço na frente da boca, e eles falam, né? Que foi algo de tamanha intensidade, né? Que o Jerônimo, né, fala: tirou a mão de sua fronte, Fábio, que, iluminado pela energia externa silenciosa, após uma longa prece. Ele, tuberculoso, pediu a Mercedes, né, se poderia trazer um lenço para dar o último beijo nos meninos. E aí eles falam, né, que da sua boca saiu muita luz. E até tem uma frase que eles falam, né, que é bacana, que eles falam que onde muitos veem micróbios, né, eles veem amor e luz. Então, assim, acho que demonstra realmente todo o preparo e toda a resignação dessa família em lidar com a partida tão precoce, né, de um pai e do esposo. Não que eles não estivessem sofrendo, mas com certeza, né, eles tinham
capacidade de lidar com isso de forma que não fosse desesperadora, né? E aí o Fábio, né, ele fala com a sua esposa que ele vai fazer de tudo, né, que ele acha que ela precisa realmente encontrar um companheiro, porque ela é muito nova, os filhos muito jovens, e que ele, né, que ela vai precisar de alguém para auxiliá-la. Não, assim, a gente vê realmente o desprendimento, né, dessa pessoa em falar isso de forma verdadeira com a esposa, né? Ele não está falando da boca para fora, ele está falando realmente com toda a intensidade do seu amor, ou seja, ele prefere que ela tenha alguém, ele fala, né, que o amor deles não vai deixar de existir se ela encontrar uma outra pessoa e que ele vai tentar auxiliá-la, né, nesse propósito, para que ela tenha um amparo, eles não tinham família, né, e que ela consiga ter alguém para dividir com ela, né, todas as questões ligadas à criação dos filhos e à própria manutenção da casa, né? Então, assim, eu acho que demonstra de forma muito intensa, né, a grandiosidade e o desprendimento realmente do Fábio, né, em relação à sua esposa, ou seja, ele não se preocupou em prendê-la, né, e ele fala, se eu puder, trarei estrelas do firmamento para enfeite de suas esperanças, você estará sempre mais viva em meu coração, amarei também a todos aqueles que forem assinalados por sua estima enobrecedora. Então, assim, eu acho que isso é de uma grandeza que acho que a maioria de nós não tem ou não teria, né? Num momento É o como que o Paulo falou agora, né, André? Está tentando fazer com a Fernanda, né, Paulo? só que muitas vezes a gente fala. Oi? Não entendi. Ele Não, mandou uma mensagem, caiu a conexão deles. Ah, tá. Não, é que o Paulo e a Fernanda, né, estavam aqui no nosso estudo, ele comentou no início que é difícil, né, que a Fernanda passou um momento internada, né, e que foi difícil para ele ficar ali, que é difícil essa questão do desapego, igual você está relatando agora do Fábio, né, que saber que vai desencarnar e já estava, até falou que iria arrumar um marido para ela, né, para enfrentar as dificuldades da vida, né. Deixa eu te falar, nós já estamos chegando no finalzinho, já deu 19h20, deu 1 hora de estudo. Acho que você vai ter que continuar no próximo domingo. Pode ser? Sim. Só que eu acho que talvez já podia, porque já está no finalzinho, né? Então, não sei se já inicia o outro também, mas beleza, a gente continua na próxima semana. Tá ótimo. Beleza, acho que podemos encerrar hoje. Eu vou pedir o Vicente fazer a oração final para nós. Pode ser, Vicente? Pode ser. Senhor Jesus, irmão de todos os momentos, luz de nossa jornada, remédio para as nossas dores, força que nos sustenta durante nossa caminhada e que nos permite subir na construção de nosso próprio edifício. Queremos aqui nesse instante te dizer de nossa alegria, de nossa satisfação, de podermos estar esforçando para podermos melhorar. Sabemos de tantas dificuldades que ainda temos em ampliar a nossa verdade, em aceitar verdadeiramente aquela paz que tu nos ofereceste. A minha paz eu vos dou.
Mas nós não estamos ainda preparados para viver essa paz, porque a paz de Jesus não é a paz da ociosidade. A paz do trabalho, da consciência, é a paz das realizações. Enquanto que muitos de nós aqui no mundo queremos a paz da preguiça, a paz da ociosidade, e nós esquecemos que a vida representa movimento. E assim, por mais um dia, pelos amigos, pelos companheiros, pelos animais, por tudo que vibra na natureza. Obrigado, Jesus, e agradeço a Deus por nós. Que tenhamos um bom início de semana, uma boa noite de sono. Que Deus abençoe a todos. Boa noite, gente. Boa noite, para pessoal. todos. Até o próximo domingo. Boa se Deus quiser. noite. Boa noite. Boa noite, gente. Boa noite. Boa noite, pessoal.